Bom dia, meus queridos. Sexta-feira nós vamos falando sobre a história das religiões e esse é um momento que, para quem é católico, e no meu canal a maioria são católicos, nós vamos falar da expansão do cristianismo. Então, vamos falar da história da expansão do cristianismo. Espero todos vocês no canal do YouTube Alice Bíscaro. E que vocês dêem o seu like, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal e vamos levando um pouquinho do conhecimento da professora a todos. É uma forma de eu, nessa pandemia, fazer um pouquinho, por todos. A gente, dentro das nossas limitações que nós temos, mas nós vamos levando um pouquinho do conhecimento adquirido ao longo de tantos anos, tanto estudo, a todos vocês. Então, nós vamos falar da expansão do cristianismo. Certeza nós temos que somos um único povo, o povo de Deus. Jesus vai embora para junto do Pai, mas a igreja vai ficar nas mãos dos apóstolos. Lá em Pentecostes, nós sabemos que nós vamos ter o envio do Espírito Santo. E é quando a igreja vai se tornar igreja propriamente dita de comunhão. Koinonia em grego, é comunhão. Então a igreja vai aparecer a partir de Pentecostes, quando Deus sobe, está sentado à direita de Deus Pai e envia a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Os apóstolos ali vão sair e levar a mensagem do Evangelho a todos. Então começa a ter uma organização. Os apóstolos vão começar a organizar a igreja, a liderança da igreja vai ficar nas mãos dos apóstolos, mas a figura de destaque vai ser Pedro, Paulo, João e Tiago. Tiago, que vai ser na Bíblia o irmão de Jesus. E o irmão aqui não é uma figura como nós conhecemos, o irmão de sangue, como é hoje. Irmão é o irmão em Cristo, é o irmão da fé. Os primos eram irmãos, considerados todos membros da mesma família, porque o cristão ele vem de uma origem judaica, então tinha as tribos, eram tribais, então começa a família a ser pelo chefe da tribo, então todos são irmãos nesse sentido. A igreja vai começar a se organizar e possuir um estilo de vida própria. Então vai ter reuniões em casa, tem a festa, que é a ceia do Senhor em todas as reuniões. E vamos lembrar que o cristianismo vai crescer dentro do judaísmo, como se fosse um partido judaico no primeiro momento. Depois é que ele vai ter um estilo de vida próprio, da partida do pão, da ajuda aos necessitados, de ter todos como irmãos de fé, não mais um grupo, não. Eu sou o povo escolhido. Jesus escolhe a toda a humanidade. Então aí há uma universalidade da salvação. Então todos os irmãos são chamados a serem salvos. Então isso é muito importante nós termos que Jesus abre a salvação a todos. Um grupo de cristãos que vai viver na expectativa da segunda vinda de Cristo. Então, há um grupo que vai estar esperando logo a segunda vinda. Então, vai aparecendo as dificuldades que vão surgir nessas primeiras igrejas. Aí nós vimos bem isso em Atos 6. Então tem a distribuição de alimento, a nomeação dos 7, a origem do diácono, o sistema presbiteral para atender todas as necessidades dos cristãos. Dentre os 7 escolhidos, vamos dar destaque muito a Estevão. Estevão, para quem não sabe, foi o primeiro mártir da igreja
católica. Então, no capítulo 7 de Atos, vai aparecer o concílio, que é um concílio que vai estar composto entre os judeus anti-helenistas, os sacerdotes e os membros do concílio que vão se preocupar mais com os judeus gregos do que com os judeus tradicionais. Depois do apedrejamento de Estevão, que vai ser o primeiro mártir, há uma parcial dispersão pela região da Judéia e Samaria, mas os apóstolos ficam lá na Judéia. Então começa a ter a dispersão e eles alguns vão ficar na Judéia, a maioria, mas muitos vão para Cesareia, para Damasco, que é na Síria, Antioquia, Chipre, né? Então eles vão saindo em diáspora. Filipe vai ser um dos 7, ele é um judeu helênico, e lá na Samaria vai formar uma igreja. Em Atos 8 a gente vai ver que a supervisão de Pedro e João vai ficar nas igrejas fora do âmbito da Judéia. Os primeiros cristãos judeus eram judeus e continuavam a ser. Não negavam o judaísmo. A época messiânica havia chegado. Frequência na sinagoga e no templo continuavam. Eles não largaram o judaísmo. No primeiro momento, a gente vai chamar esses judeus de judaizantes, que eles vão aderir a Cristo como Messias, mas continuarão judeus. A primeira perseguição vai acontecer, não é em oposição ao judaísmo, mas é porque pregava e se acreditava que em Jesus estaria sendo cumprida todas as promessas feitas a Israel. Então, nós vamos ver que essa missão aos gentios, que os judeus helênicos, simpáticos à cultura helênica, foram os primeiros a sair, a se espalharem. Saulo vai perseguir esses judeus helênicos, dos cristãos que vão estar em Damasco. Se lembra que a gente falou? Eles vão sair daquela região da Judéia e vão para Damasco, vão para Chipre, Antioquia, e esse Saulo vai perseguir. A conversão, aí acontece a conversão de Saulo, é Paulo, né? E as suas obras, as ilhas de Chipre, a cidade da Ásia Menor, a Grécia, Roma, e chega talvez a palavra dele até a Espanha. Apesar da primeira expansão do cristianismo ter sido efetuada através dos cristãos de tendência helênica, que vão figurar lá na igreja de Jerusalém, a Cidade Santa, que é Jerusalém, nesse concílio, vai dar aprovação para que essa missão de levar o evangelho chegue também aos gentios. Então os gentios vão começando a abraçar a fé, o começo em Cesareia, com Centurião Cornélio, em Antioquia, na Síria, e também aparecem os gregos. A igreja em Jerusalém vai receber notícias que vão ser enviadas por Barnabé para supervisionar os gentios e os judeus que irão se converter. Agora a gente vai dar uma olhadinha no probleminha que acontece. Como Deus vai incorporar gentios e judeus nessa mesma comunidade? Porque nós vemos no Antigo Testamento que Deus escolhe um povo e esse povo faz uma aliança. Então, como é que teologicamente vai se construir essa nova mensagem? Os gentios vão estar sendo batizados sem serem circuncidados, porque fica difícil fazer a circuncisão num homem adulto, né? Se até hoje é difícil, né? Nesse momento que nós vivemos em 2021, imagina naquela época. Então, seria estranho ele se tornar cristão sem se tornar também judeu. E para você ter uma identidade judaica, você tem que ser circuncidado. Então, aí o primeiro problema. Será possível esse compromisso com o Messias sem você estar incluído no judaísmo? Então, o capítulo
15, que é lá do livro de Atos, é a parte central e o ponto crucial, que vai ser o concílio de Jerusalém, que vai dirimir esses conflitos. A verdade do evangelho, o futuro da igreja vai estar aqui nesse concílio. Vai ser o momento da definição. A sede da igreja é Jerusalém, é Pedro. Aparece pela última vez na história e vai ser substituído pela pessoa de Paulo em Atos. Jerusalém vai ser substituída por Roma. A importância do Concílio de Jerusalém para a história da igreja é que o evangelho vai sendo liberado para toda a humanidade, exatamente como Jesus assim o planejou e o preveu. Então passa essa universalidade da salvação. Então, isso é o ponto culminante, a importância. A mensagem de Deus não é para um único povo, mas para toda a humanidade. A gente vê isso nas cartas de Paulo de Éfeso, Colossenses, aos Romanos. O concílio para Paulo vai ser de uma compreensão concedida especialmente a ele. O mistério, antes escondido, mas agora revelado por Cristo Jesus. Ou seja, que através da fé em Cristo, os gentios vão se igualar aos judeus, que são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes e agora de uma nova humanidade. O ponto em questão é a mensagem. É essa mensagem que vai estar para todos, essa mensagem de salvação. Então começa a ter a questão da circuncisão e a observação à lei de Moisés. O grupo faz uma pressão. Os judaizantes, ou partido da circuncisão. Quer dizer, esses primeiros judeus que vão aderir ao cristianismo, que eu já falei, são chamados de judaizantes, depois do concílio. E quando vai dizer, Paulo vai afirmar que não precisa da circuncisão, esse grupo volta ao judaísmo e não vai mais aderir ao cristianismo. Por isso que a nossa igreja, a igreja cristã, é uma igreja dos gentios, porque nesse segundo momento esse grupo já volta novamente. O discurso que nós vemos de Pedro, né? Deus escolheu, Deus conhece os corações, a pureza interior, que nós vamos ter em Atos 15, né? Lá do versículo, a gente vê do versículo 7 até o versículo 12. Então, a fé em Cristo não há distinção. A pregação de Pedro, que vai dizer que nós, judeus, não vão obter a salvação por obediência à lei. Vão obedecer à lei maior que está no coração de cada um de nós, que é a fé. Depois nós vemos o discurso de Tiago, que está também no capítulo 15, dos versículos 13 a 21, que vai ser o líder da igreja de Jerusalém, vai ser o coordenador desse concílio. Ele vai usar expressões utilizadas no Antigo Testamento em relação a Israel. Tiago estava afirmando que os convertidos gentios agora faziam parte do verdadeiro povo de Israel, chamado e escolhidos por Deus, a pertencer a esse único povo de Deus. Através de Cristo davídico, os gentios serão incluídos em sua nova comunidade. Então Tiago afirma que estava de pleno acordo com Pedro, Paulo e Barnabé. Então vai ser uma decisão unânime. Então a gente vai ver que os concílios naquela época não têm autoridade na igreja, a não ser que possam mostrar que suas conclusões estão de acordo com as escrituras. Não se devia perturbar os gentios, impor restrições pesadas. Recebe o gentio como irmãos e a afirmação da salvação pela graça e pela fé. Então os gentios, ele passa a ter respeito à consciência dos judeus e vão também se abster de algumas práticas. E essa conclusão do concílio vai ser clara. A salvação vai ser uma questão de verdade e de fé. A unidade do evangelho vai preservar a unidade dessa igreja. Além da diversidade de formulações, existe apenas um evangelho apostólico.
Comunhão vai ser essa questão de amor cristão. A coinonia, a comunhão. Uma coisa era não deixar o evangelho corromper-se, outra era não permitir a fragmentação da igreja, porque a nossa igreja é una, santa, católica e apostólica. Então nós temos essa unidade, e essa unidade é que nos faz sempre estar coerente, não sermos uma igreja fragmentada, e que o que vai nos dar essa unidade hoje é o magistério da igreja. Os cristãos de consciência forte não violem a consciência dos fracos. E agora, na próxima aula, a gente vai falar dessa igreja de Jerusalém a Roma, a missão entre os gentios. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho essa parte da aula extremamente interessante e que possamos, na próxima aula, continuar um tema tão maravilhoso para o nosso conhecimento da nossa igreja. Espero todos vocês no canal. Divulguem, se inscrevam no canal, dê o seu like, que isso é muito importante para a professora. E estamos agora firme e forte, toda sexta-feira, com a História da Igreja. Obrigado a todos vocês.